Bom, a gente vai falar sobre construindo dashboards impactantes. Meu nome é Kathleen, eu sou Product Designer, mais para UX Researcher, no cliente em que eu atuo há 2 anos aqui na Avenue Code. E vou deixar a Esther se apresentar também, Esther. Oi, gente, eu sou Esther, sou UX UI Designer, atuo aqui na Avenue Code há 1 ano e meio e faço parte ali de um cliente onde eu sou alocada numa squad que é 100% Analytics, então eu uso bastante Figma, protótipos, todo o processo de design na parte de dashboard. Então depois eu vou mostrar para vocês um pouquinho de alguns cases que eu fiz lá no cliente. Boa, legal. Bom, por que a gente trouxe esse tema, né? O cliente que eu atendo também tem um caráter industrial muito forte também, essa questão de números, visualização de dados e tudo mais. Mas é porque hoje em dia todo mundo fala que quer ser data-driven, né? Tipo, quase a frase da moda, sejam cargos de alta liderança ou, né, independente do nível hierárquico ali, todo mundo fala que quer ser data-driven. Mas a grande da verdade é que tem um estudo de Gartner que fala que 87% das empresas elas têm baixa maturidade em analytics. Então, é aquela história. As pessoas querem ser data-driven, mas será que elas estão sendo de fato, né? E ainda sobre esse estudo de Gartner, tem esse analista sênior, Thomas Lamont, ele falou assim, estamos todos demonstrando um tremendo interesse em BI, software de análise de dados, mas a gente negligencia algo muito importante, que são os usuários. Aí a gente vai trazer alguns exemplos bem interessantes aqui. Esse tipo de design que a gente está falando é um design chamado Information Design, design informacional, Data Design também é conhecido, que é a prática da gente apresentar informações de uma maneira mais acessível e que seja mais facilmente compreendido pelo usuário. Eu fiz um curso, inclusive, muito bom, que eu recomendo para quem tiver interesse nesse tema, se aprofundar um pouquinho mais, que é de um instrutor chamado João Crites, e ele é especialista nisso, né? E é bem interessante que ele traz esses dados, e algumas coisinhas que eu vou trazer aqui foram referências dele. Então, o que acontece, né? Tem até esse GIF que está passando aí para vocês que fala Data doesn't lie, people do. Então, as pessoas falam assim, mas é que os dados não mentem. Sim, os dados não mentem, mas a forma como a gente apresenta esses dados, sim, estão suscetíveis à manipulação, né? Então, isso que é um cuidado que a gente tem que ter muito grande, porque dependendo da forma com que esses dados fossem recortados, se fosse o caso, que não é sugerido, a gente vai falar sobre isso, eles podem ser completamente manipulados, né? Então, vou até trazer ao vivo aqui alguns exemplos para vocês, me ajudarem a identificar o que tem de errado com esses gráficos. Vamos ao primeiro exemplo. Alguém sabe me indicar qual que é o problema desse gráfico que está aparecendo aí? Não vou citar nomes, foi um gráfico na época das eleições. Alguém consegue já identificar de cara o que está acontecendo nesse gráfico? Pode ou falar no chat ou abrir o microfone, fiquem à vontade. O 22% está destacado ali, né? Isso mesmo. Então, olha só, o 40%, que são os votos brancos e nulos, está como se fosse metade do destaque de 22%. Então, eles recortaram esse gráfico para parecer que o primeiro lugar ele estava absurdamente na frente, né? E sendo que aparece ali o eixo vertical, quase batendo no 90%. Então, a pessoa que bate o olho, o que ela faz? Ela vai achar, nossa, o primeiro colocado está com quase 90% das intenções de votos, só que não é 22%. E 22% é quase metade de 40%. Como é que ele está tão acima do 40%? Tipo, nenhum sentido. Um segundo exemplo. Uma empresa está buscando entender qual que é o melhor software de prototipação. Qual que vai atender as coberturas das necessidades deles do dia a dia? Adobe XD, Figma, InVision, Sketch, tem vários exemplos aqui. Vocês diriam que o Adobe XD é quantas vezes melhor que o último colocado, o Marvel? Alguém sabe me dizer?
1,3 vezes, mais ou menos, pode ser? Olha só, temos um especialista de dados. Então, se eu fosse só bater o olho, eu não diria que é quase umas 6 vezes melhor se eu não olhasse ali o gráfico ali o eixo, né, do gráfico abaixo. Olha como eles recortaram o gráfico, e isso é uma forma de manipular os dados. Se a gente fosse numa visualização real, correta, essa de baixo seria a visualização correta. E aí o Bernardo está certo. Ele não é tão melhor que o último colocado, só que no gráfico de cima, como eles recortaram o eixo e colocaram só o destaque de 60%, 90%, parece que ele era umas 6 vezes melhor, quando não é. Quando o correto, né, se a gente fosse colocar o eixo de 0 a 100, seria que o Adobe XD está ali, não consigo enxergar direito, perto dos 80 e poucos por cento, enquanto o outro está 60 e poucos por cento, né? Então é uma baita de uma diferença. E esse. Pode falar, desculpa. Menos de 5% de diferença ali, está parecendo uma eternidade, né? Exato, exatamente. Então é muita. Na verdade, se a gente olhar a cobertura das necessidades de todos os programas, estão até bem próximos, né? Não está tão diferente como mostra no primeiro gráfico ali. E a forma da gente visualizar também, a forma de apresentação, ela importa muito. Esse é um exemplo de uma comunidade de UX que faz pesquisas, faz levantamento de dados. Queria que vocês me dissessem quais são as 3 regiões mais predominantes que vocês conseguem enxergar. Vocês sabem me dizer? Acre, São Paulo, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, que é tudo a mesma cor. Não é? Exatamente. Então, às vezes a gente pensa assim, mas será que a forma de visualizar importa? Aí está uma prova perfeita de que, e a gente vai falar sobre umas boas práticas, a Esther vai mostrar exemplos reais, além desses que a gente trouxe, né, do cliente, o quanto a gente precisa realmente se atentar a vários fatores para a gente construir um dashboard que o usuário bata o olho e saiba realmente distinguir os dados, e não fique muito tempo tentando decifrar as informações, né? Existe um filósofo britânico chamado Paul Grice, que ele fala muito sobre um tema de máximas conversacionais. Então, acaba sendo mais algo relacionado à comunicação, né, orientações para uma comunicação eficaz, mas elas servem para a gente trazer também para essa realidade de visualização de dados. Então, ele fala, por exemplo, do princípio da quantidade, né? Quanto de informações nós vamos trazer? Então, trazendo para uma realidade de visualização de dados, a gente precisa ser tão informativo quanto necessário. Se tem informações que naquele dashboard em específico não precisam ser trazidas, não traga no gráfico, por exemplo. A máxima da qualidade, né? É aquilo que a gente acabou de ver os exemplos. Não mentir ou fazer afirmações sem evidências adequadas, né? Ali no caso, cortando a linha do eixo para manipular as informações, para a gente evitar essas declarações enganosas, né? Tem a máxima das relações, que se concentra na relevância das informações fornecidas, então, trazer contribuições só que sejam realmente pertinentes ao tópico, para não trazer esse esforço cognitivo muito grande ao usuário, que até ele entender do que você está falando, ele precisa ficar um tempão tentando decifrar. E, por último, a questão do modo, né? Tratar de maneira, a informação de maneira clara, sem ambiguidades, de uma forma mais breve, sem coisas obscuras, né? Então, são 4 princípios que são mais relativos à comunicação, mas que a gente pode adaptar para a questão da visualização de dados. Eu vou passar para a Esther, que agora ela vai mostrar para a gente um pouquinho sobre como colocar em prática algumas dessas coisas que eu falei. Boa, só vou compartilhar minha tela aqui. Estão vendo a minha tela já? Sim. Sim. Beleza. Então, como eu tinha comentado ali no início, né? Eu atuo num cliente que tem um time, assim, completamente de analytics. Então, boa parte, assim, dos produtos que eu entrego lá dentro são voltados para dashboard. E aí eu vou mostrar para vocês aqui 2 exemplos práticos, né? 2 cases que eu fiz lá dentro e vou compartilhar aqui com vocês, então.
Primeiro eu queria falar um pouquinho, né, sobre como que funciona o processo de design e dizer que ele é basicamente o mesmo ali do design thinking, é o mesmo que eu utilizo para outras soluções, não só para dashboard. Mas passando um pouquinho, né, ali no briefing, é a parte que eu sempre me reúno com as pessoas que estão envolvidas no projeto, então, analistas de dados, engenheiros de dados, PO, pessoas que vão, de certa forma, estar bem envolvida ali. Faço um kickoff para entender, né, qual que é o objetivo do projeto, o que que a gente espera com isso, né, quais são os resultados, enfim. Depois eu vou para a parte de pesquisa, né, que daí eu atuo diretamente ali com o usuário, então sempre faço entrevistas, independente, assim, do tamanho do projeto, sempre faço entrevistas com o usuário, faço desk research, né, porque sempre tem algum material ali dentro de casa que a gente consegue utilizar nessa fase de ideação, e outras estratégias também, né, de user research, mas depende de cada caso, né. A entrevista e o desk research é algo que eu sempre faço até para descobrir, né, quais são as dores e necessidades dos usuários. Depois eu vou para a parte, então, de protótipo, né, eu sempre inicio ali pelos wireframes, faço ali meus rabiscos, mas nas ferramentas próprias para isso, porque na mão eu sou péssima. Daí já valido com os usuários, né, para errar o quanto antes e já corrigir, né, as informações ali e tudo mais. Depois vou para a parte de protótipo de alta fidelidade, né, e também valido com os usuários e com os stakeholders. Então, com os stakeholders eu vejo mais a parte técnica e os requisitos de negócio, e com os usuários, né, para ver se realmente, aquelas informações estão, né, adequadas ali com as necessidades deles. Então eu fico nesse looping ali entre protótipo e validação, até a gente chegar numa solução que realmente atenda às necessidades dos usuários. Então o primeiro case que eu vou mostrar para vocês que eu fiz, foi um dashboard de nível de serviço, tá, ele é basicamente utilizado por gestores e analistas de marketing e venda, para ver como que está o atendimento do cliente em relação aos pedidos, em relação à entrega de pedidos. Eu vou tentar utilizar alguns exemplos, assim, como eu não posso expor o cliente, né, eu vou utilizar uma empresa que eu sou fã, que quem me conhece sabe, que eu sou fã da Shein, então eu vou utilizar a Shein ali com alguns exemplos para tentar explicar para vocês. Mas basicamente é como se, assim, os gestores de marketing e vendas da Shein, querem saber se os produtos que eles vendem estão sendo entregues dentro do prazo, das datas que eles prometeram, para os clientes, se está fora, se a satisfação do cliente está boa em relação a essa entrega ou não. Enfim, basicamente eu tinha que criar um dashboard com indicadores que contemplassem essas informações. Mas os usuários, eles tinham algumas dores, né. Aqui eu citei só algumas, eles tinham muitas outras, mas as principais eram que o trabalho era muito manual, né, eles usavam bastante planilha Excel, tem um perfil, assim, bem mais operacional do que gerencial, né, a gente sabe que essas planilhas, elas são gigantescas, cheias de colunas, linhas, e é difícil tu ter uma informação rápida que tu bata o olho e já consiga, tirar um consolidador, vamos dizer assim. Também eles não tinham uma automatização dos dados, né, eles como esse processo era manual, cada pessoa de cada time específico, né, chegava lá, tirava essas informações ali de um banco de dados, manipulava a sua própria planilha da forma que queria e não tinha nenhum um padrão, né, acabava que as informações se perdiam ou o coleguinha 1 e o 2 tinham informações diferentes, resultados diferentes. Isso impactava bastante também na tomada de decisão, né, que essas pessoas que têm esse perfil mais gerencial, que têm que tomar iniciativas para resolver os problemas, acabavam tendo ali uma dificuldade, porque as informações não vinham tão claras para eles, né. Então, as principais necessidades era ter um dashboard com dados automatizados, né, que não precisassem dessas pessoas irem lá e exportarem diversas planilhas, manipularem os dados para passar, de repente, até para um PowerPoint ou algo do tipo para apresentar para os gestores. A gente ter isso tudo em um lugar integrado. Também ter a garantia da qualidade e padronização, né, sabendo que agora não vão ser mais as pessoas que vão manipular esse dado, a gente vai ter isso dentro de um dashboard que pode ser acessado por todo mundo que tem acesso, né. Também a transparência na apresentação do nível, então, por exemplo, um gerente X quer ver como que está o CSAT de um cliente determinado. Então ele conseguiria ver essa informação de uma forma clara e transparente, e também isso melhoraria, né, a tomada de decisão, porque eles conseguiriam ter
as informações ali mais visuais na tela, né, e conseguiriam tomar as iniciativas necessárias para o atendimento do cliente, né, para essa melhoria contínua. Então aqui eu trouxe uma solução, né, esse dashboard, na verdade, ele é bem mais completo, ele tem várias abas, mas focando nessa parte ali do nível de serviço. A gente fez um processo, assim, bem interativo ali também na parte de protótipo e validação, porque demorou até a gente chegar nessa solução, mas eu vou explicar um pouquinho para vocês mais ou menos quais foram as minhas decisões da interface, né. Eu coloquei alguns big numbers, que como o próprio nome já diz, são grandes números, né, consolidadores, então eles servem para ter mais uma informação resumida e rápida, né, que o usuário bata o olho e já sabe, o que ele precisa. Também utilizei alguns gráficos, por exemplo, de barra empilhada, né, que ele mostra ali a proporção de cada coisa, então utilizando, por exemplo, né, a Shein. O gerente da Shein, ele conseguiria ver que, por exemplo, no mês de janeiro, 20% das entregas foram feitas dentro do prazo, né, no primeiro dia prometido para o cliente, outros 30 foram 5 dias depois, enfim, né, varia de cada critério do que a empresa quer analisar, mas eles conseguiriam ter essa proporção, né, se eles estão conseguindo realmente atingir as datas ou não. Também utilizei um gráfico linha, né, para eles verem a evolução ao longo do tempo, de quanto que a gente está conseguindo atingir a data prometida ali para o cliente. Eu prometi que eu vou te entregar até o dia 20 de outubro, vamos dizer assim. E se realmente foi entregue ou não, então eles conseguem acompanhar isso ao longo do tempo. Também utilizei um gráfico com 2 indicadores que são bem importantes, assim, que várias empresas utilizam, que é o WATIF e o Order Free Rate. O WATIF, ele mede ali o tempo de entrega, né, se a entrega aconteceu dentro do prazo ou não, e o Order Free Rate, ele é responsável por medir o tempo desde que entra o pedido até a chegada dele no cliente. Então, essas duas linhas, elas deveriam, né, no melhor cenário, andar bem próximas umas às outras. Também utilizei um gráfico que ele é mais voltado, assim, para metas. Então, por exemplo, a Shein tem uma meta de entregar 20.000 produtos até o mês que vem. Hoje é dia 13. Quão longe ou quão perto a gente está de atingir essa meta? Também utilizei tabelas, que elas são recomendadas, né, mais para quando a gente precisa de mais detalhes. Então, ela é organizada por produto, então consigo ver, eu prometi entregar para o cliente na semana tal, e quando realmente eu entreguei. Consigo ver, então, por exemplo, lá no cenário da Shein, os vestidos da Shein eu estou conseguindo entregar mais rápido, os acessórios nem tanto, os eletrônicos estou conseguindo, não estou conseguindo, eles conseguem fazer essa comparação por produto. Isso não sei se seria tão importante para o caso da Shein, mas para várias empresas é importante essa diferenciação. E também utilizei ali um gráfico de barras, né, que ele mede ali a satisfação do cliente, né, o CSAT, que também é outra métrica bem conhecida aí pelas empresas, eles conseguem analisar, né, em relação ao trimestre passado, a gente tem melhorado essa nota, não tem, e também isso separado por categoria, né, então, por exemplo, o pedido, o cliente ficou satisfeito, né, mas a entrega não, então a gente consegue ver isso por categorias também, que era uma informação importante para eles. Também coloquei filtros, né, porque dependendo da persona, das características dessa pessoa, qual setor que ela atua, enfim, ela consegue manipular os dados de uma forma mais personalizada. E também tooltips nos indicadores, assim, que geravam mais dúvidas, principalmente esse do WATIF e Order Free Rate, que é algo que gera bastante dúvida. Então, a gente colocou ali umas ajudinhas para o pessoal. E como uma métrica, então, né, de resultados, assim, da nossa parte, a gente teve aqui um feedback, né, de uma das usuárias, que é analista de marketing, que ela comentou, né, achei que os dados apresentados oferecem uma visão abrangente, o que é muito útil para a tomada de decisões. Então, assim, a gente consegue ver que a gente realmente conseguiu atender a necessidade, né, que era, inclusive, uma dor nessa tomada de decisão, de ter essas informações claras para esse público. Então, foi um case aí de sucesso da nossa parte ali. Outro case que eu tenho para mostrar para vocês é o dashboard de satisfação do cliente. Nesse caso, o desafio era um pouquinho diferente, né, eu tinha que trazer uma métrica que também é bem famosa ali entre várias empresas hoje em dia, que é o NPS, né, o Net Promoter Score. Então, além da nota dessa pesquisa, eu deveria trazer outros indicadores que fossem correlacionados a essa nota,
e que segmentasse também as informações para esses gestores de marketing e venda. Então isso ajudaria eles nas tomadas de decisão, né, se a nota ela está aumentando, se ela está diminuindo, como que está essa satisfação ali do cliente. Eles também tinham algumas dores, né, nesse caso, eles não tinham uma confiança nos dados do NPS, assim, 100%, até porque, por ser um processo também manual repetitivo, com uso de planilhas, a cada trimestre os usuários tinham que ir lá, extrair aquela nota, fazer um cálculo que não era muito confiável e divulgar esses resultados para os gestores, né, acima da hierarquia. Também tinha essa descentralização dos dados, porque cada time pegava essa nota e manipulava para o seu cenário, e aí não tinha uma informação, assim, muito coerente, eles não confiavam muito, né. E também a dificuldade na tomada de decisão, né, que é um ponto que se repete em vários cenários, mas os gestores tinham dificuldade na tomada de decisão, porque justamente, como é que eles iam confiar que, por exemplo, a nota do NPS do ano passado está melhor ou pior em relação a desse ano, né. Isso acabava gerando ali algumas dificuldades. E as necessidades, né, desses usuários, eles precisavam acompanhar a evolução dessa nota, né, ver se ela está se mantendo, se ela está diminuindo ao longo do tempo. Também histórico da nota, né, como ele era um processo bem manual, acabava que esse histórico das pesquisas anteriores acabava se perdendo, ou era difícil de encontrar. E também eles queriam saber quem eram os promotores, detratores e neutros, porque apesar de ser uma informação sensível, né, para eles tomarem decisões era importante. Então, eles não precisavam saber exatamente, fulaninho deu a nota tal, mas eles queriam saber, por exemplo, no caso da Shein, né, o pessoal que compra eletrônicos da Shein está mais satisfeito do que o que compra acessórios? Então, assim, eles conseguiam fazer essas pesquisas, essas análises. E também a qualidade dos dados, né, porque dessa forma, como a gente automatizaria esses dados, eles conseguiriam confiar mais na nota do NPS, porque não seria uma pessoa que estaria indo lá e fazendo toda aquela manipulação e os cálculos, etc. Aqui o GIF não começa ali do início, mas em seguida ele vai resetar. Eu queria mostrar para vocês que nessa solução é outra pegada, como vocês podem ver, é um gráfico um dashboard bem mais minimalista, com mais espaço em branco, com os indicadores maiores, mas era o que fazia mais sentido, nessa época. Nele eu também coloquei os filtros, que são importantes, assim, para essas diversas pessoas, né, fazerem as análises. Utilizei alguns recursos visuais, então você pode ver ali as carinhas, para mostrar quantos promotores, detratores, neutros a gente tinha. Também utilizei gráficos em pizza, né, que eles são mais recomendados para a gente ver as proporções, então, da nota X, quanto que qual o percentual de promotor, detrator e neutro. Utilizei gráficos em barras, justamente porque eles queriam ver essa evolução da nota, né, então, está aumentando, está diminuindo ao longo do tempo. Também utilizei gráfico de barras horizontais, que vai aparecer aí em algum momento do GIF, mas para ver por setores. Então, por exemplo, o setor de acessórios da Shein, ele tem mais promotor do que o de eletrônicos, por exemplo. Qual que é a diferença, né? Aí eles iam a fundo para descobrir qual que é o problema, né? Mas eles precisavam ter essa análise, assim, já de cara para ver essas diferenciações por setores. E também coloquei esse último gráfico, né, de amostragem geral por trimestre, que ele era mais para medir o engajamento dos clientes. Então, a gente sabe que a nota do NPS, ela precisa de uma amostragem mínima de respostas para ter uma nota confiável, né? Então, nesse gráfico, a gente trouxe a quantidade de pessoas que foram enviadas às pesquisas, qual que era a amostragem mínima e quanto que a gente teve de respondentes. Então, eles conseguiriam ver se as pessoas, né, os clientes realmente estavam engajados nas respostas, né, estavam respondendo às pesquisas, ou se a gente estava conseguindo pelo menos atingir a margem mínima, né, a amostra mínima, e aí eles conseguiam, então, fazer essa análise, que era uma das dores, inclusive. Nesse trabalho também, eu trouxe aqui um feedback, né, do PO do projeto, que ele comentou, né, o storytelling desse trabalho é legal, identificar a causa raiz da satisfação do cliente baseado em indicadores internos, é algo bem atual e relevante. Realmente, essa nota, né, essa métrica do NPS é bem famosa, assim, várias empresas hoje em dia acho que está até um pouco saturada,
mas muitas empresas têm essa nota, né? Tem ali o valor, tá, mas e o que que eu faço com isso, né? O que que eu faço com essa informação? Então, trazer esses outros indicadores que correlacionam ajuda bastante nessas análises de empresas em geral, né? E as lições, então, aprendidas, né, que eu tive tanto com esses cases quanto com outros que eu já trabalhei, é que sempre testar em protótipos sai mais barato. Em um desses casos, até que eu mostrei para vocês, o pessoal criou um dashboard sem passar por design, e aí ele não teve engajamento, o pessoal não entendia como que funcionava, e aí ele teve que voltar, né, ali para mim, no caso, para a parte do design, eu tive que refazer todo o dashboard do zero, para aí sim ter uma boa aderência. Também é importante sempre falar com os especialistas de dados, então sempre quando eu vou iniciar algum projeto, eu sempre já pergunto, quem que vai ser o analista que vai desenvolver isso? Quem que vai ser o engenheiro de dados, né, que vai fazer esse projeto? Já colo com eles, já começo a tirar as dúvidas, porque eles têm experiência na área, né, então eles entendem bastante. Também é importante entender as limitações da ferramenta que vai ser usada para a criação do dashboard. Então, no meu caso ali, né, o cliente ele usa bastante Power BI, então estudando a ferramenta eu já sei que alguns ícones eu não consigo colocar, não tem todas as tipografias, até a própria barrinha lá dos gráficos em colunas, a gente não consegue arredondar as bordas, enfim, tem algumas coisas que é só mesmo na gambiarra que a gente consegue colocar. É importante entender a ferramenta e também priorizar sempre a simplicidade e a facilidade de uso, né? Não adianta também a gente criar um Frankenstein cheio de indicadores, de gráficos, tabelas, enfim, e o pessoal não usar, né? Os usuários passarem batido ou até gerarem uma carga cognitiva ainda maior, até como a mesma a Cat comentou. Então, umas das razões, né, que UX design é fundamental nessa parte do dashboard, primeiro é a questão da compreensão dos dados, né, então a gente ajuda ali a trazer mais clareza, com o uso de cores, contraste, acessibilidade e, enfim, tentar deixar o mais minimalista possível, os indicadores, a gente ajuda nessa compreensão dos dados, também melhora a facilidade do uso e de aprendizagem do usuário, né, a partir do momento que ele já aprendeu como que aquele gráfico funciona, quando ele for acessar em outro relatório, por exemplo, ele já vai saber mais ou menos o que aquele gráfico quer dizer, se é uma evolução, se é uma comparação, enfim. Reduz erros, né, principalmente erros de interpretação, até naqueles cases que a Cat mostrou, a gente viu, né, que as pessoas manipulavam os dados propositalmente, então, com o trabalho da UX, a gente consegue minimizar esses erros de interpretação, deixando as informações mais claras. E, por último, coloquei aqui alcançar os objetivos de negócio, né, por mais que não seja de forma direta, indiretamente a gente apoia nessas tomadas de decisão, porque é meio que um efeito em cascata, né, se a gente consegue melhorar a usabilidade ali daquele dashboard, né, daquele produto. Então, a pessoa que vai olhar para isso, né, que geralmente são pessoas do negócio, gerentes, enfim, eles vão ter tomadas de decisões mais assertivas. Então, é bem que uma coisa impacta na outra, né. E é basicamente isso. Agora a Cat vai mostrar um pouquinho para vocês algumas boas práticas, né, mas resumindo ali tudo que a gente comentou. Isso. Não sei se já está dando para ver minha tela. Sim. Beleza. É só para a gente fazer um resumo final, assim, quem sempre acaba tendo que lidar com dashboards, de repente pode dar um print de tela aí. Então, meio que resumindo um pouquinho de tudo que a gente falou, das boas práticas, tornar os dashboards interativos, né, que assim você permite que os usuários possam explorar os dados e descubram suas próprias informações. E aí, como a gente viu no exemplo da Esther, inclui filtros, seleções de data e outros tipos de funções de interatividade. Testar com usuários reais, como ela bateu bastante na tecla. É muito importante coletar feedbacks para depois fazer melhorias, né? Principalmente a gente que não é o usuário final daquele dashboard. Às vezes, na nossa cabeça está fazendo sentido, mas a forma que eles preferem visualizar ou que estão acostumados é diferente do que a gente planejou. Então, é sempre importante testar com eles. Manter a consistência, né, tanto do layout visual quanto do design. Então, isso vai ajudar que eles consigam identificar mais rapidamente outros dashboards também que estão sendo criados no mesmo produto.
incluir diferentes perspectivas, como a Esther mostrou, né, que num gráfico ela trazia os big numbers e também um pouquinho mais detalhado, formas de tabela, formas de gráfico. É importante ter essas perspectivas diferentes, respeitar a hierarquia dos dados, então as informações mais importantes sempre no topo do dashboard, ou no centro, né, do dashboard, onde está mais fácil de visualizar, aquelas informações que não são tão necessárias, mas que às vezes é solicitado, você pode até colocar numa parte de rolagem mais para baixo, né, não precisa ficar tão destacado. Sempre evitar gráficos 3D, às vezes as pessoas têm a impressão que gráfico 3D é chique, não é, gente. O gráfico 3D você confunde o usuário, ele pode só parecer mais sofisticado, mas ele é mais difícil de ler e ele pode sim distorcer por conta das proporções, né, serem em 3D. Aí, como a gente viu aqueles exemplos no começo, antes da Esther falar, não faça recorte dos eixos, isso você acaba manipulando a informação. Claro, uma questão de ética, entendo que dependendo do projeto, igual a gente viu questão de eleição e tal, mas justamente por isso, nunca recorte os eixos, justamente para não manipular, né, a questão de clareza e simplicidade. Quando você evita muitas informações desnecessárias num gráfico, você ajuda o usuário. Considere o público-alvo, igual a gente falou, né? Às vezes a gente está projetando de um jeito que para nós faz sentido, mas para o usuário não faz. Então, pode ser que, se você está lidando com público de marketing, comunicação, design, pode ser que eles gostem de uma pegada mais criativa, mas quando você vai para alguém que trabalha mais como cientista de dados, eles vão preferir gráficos né, mais técnicos, mais analíticos. E aí, por conta disso, escolha os gráficos certos com relação ao seu público-alvo. Use as cores de forma eficaz, para não acontecer igual aquele gráfico que a gente viu, que não dava nem para distinguir quais eram as regiões mais destacadas, porque as cores se repetiam muitas vezes. E aí, com isso, também inclua legendas e notas explicativas. Então, às vezes, nem sempre... a ideia é que o usuário batesse o olho e já conseguisse tomar uma decisão, ter uma decisão mais assertiva, com menos esforço cognitivo, mas, às vezes, é necessário, sim, você colocar tooltips, igual a Esther mostrou, você acrescentar legendas, tudo isso são coisas que vão ajudando os usuários. E é isso. Queríamos abrir para perguntas agora, ou dúvidas, e agradecer muito a presença de cada um aqui. Não, eu não olhei o chat, gente, não consegui acompanhar. Então, se tiver alguma pergunta no chat, me avisa. Acho que não tivemos perguntas no chat. Alguém quer abrir o microfone ou enviar a pergunta? Aproveitem agora, gente. Eu queria fazer um comentário, não é uma pergunta, mas eu gostei muito ali da maneira... Eu até fiquei pensando se você era UI também, Esther. Não sei se foi você que organizou aquela parte da maneira de mostrar os dados, mas assim, trazendo a palavra de uma pessoa leiga, né, que não sabe botar a mão para construir isso daí, mas precisa usar, né? Eu achei que, assim, para a gente, enquanto usuário, é muito legal, né? Vocês tomarem todo o cuidado, porque até nos exemplos anteriores, tem aquela tendência realmente visual da coisa, da gente não se atentar, não olhar tanto ao número. Aí tem uma sensação que uma informação é diferente do que ela de fato é, né? Como aquela numeração do 22 e do 40, onde você bate o olho rapidamente, você tem muita sensação de que o 22 é maior, né? Então, acho bem legal, assim, de verdade, porque a gente consegue ter uma facilitação na hora de fazer a leitura, para a gente usar esses dados, né? E, enfim, conseguir tomar decisões melhores, né? E daí eu achei bem legal, assim, que você trouxe de uma maneira que é bem fácil para quem não compreende do assunto conseguir fazer essa leitura e conseguir trabalhar com isso. Então, acho que é mais um elogio, assim, porque na hora que eu vi me encantou bastante. Falei, caramba, olha a diferença, né? E também daquela espera, né? Que estavam com as cidades e tudo mais. Como isso é bom para a gente, né? Porque às vezes a gente fica se matando, né? Para pegar ali o dado e tal. Então, como isso facilita, de fato, a vida da pessoa usuária. Que bom ouvir isso. Obrigada, viu, Carol? Eu tenho uma dúvida, tá acabando o tempo, eu vou perguntar rapidinho, não sei se dá para responder.
Você utiliza alguma referência para escolher qual tipo de gráfico você vai usar, dependendo do dado? Depende do que você quer mostrar, né? Então, como eu falei, Sim. se, por exemplo, tu quer mostrar uma evolução ao longo do tempo e é só essa informação que tu precisa, pode usar um gráfico linha, porque tu vai conseguir acompanhar se essa linha está subindo, se ela está descendo, o que está acontecendo. Se tu quer fazer alguma comparação, é bom usar gráficos em barra. Enfim, se tu quer ver a proporção de um... Que nem teve um case ali, né, que eu mostrei, um gráfico de barras empilhadas. Diferentes, assim, por áreas. Eu consigo ver, por exemplo, das pessoas que compraram blusas na Shein, elas são mais promotores, detratores, neutros. Então, eu consigo ver na mesma barra 3 características que fazem parte da minha análise. Depende muito do que tu quer, qual que é o objetivo, né, do indicador. Né? Sim. Mas aí tem algumas regrinhas, assim. Até uma vez a Cris, que está aqui, compartilhou um material comigo bem interessante, que ele mostra... até depois dá para compartilhar o link com vocês. Mas ele mostra, se eu quero mostrar comparação, evolução, dispersão, qual que é o gráfico mais indicado para usar, sabe? Boa. É isso mesmo que eu queria encontrar, que eu já estudei isso, né? A gente estuda, só que como eu nunca trabalhei com isso, eu não lembro, né, qual é o gráfico melhor para cada tipo de informação. Sim. Aí, se tiver algum material que você costuma consultar, acha interessante para passar? Vou compartilhar sim, pode deixar. Valeu. Bom, acho que é isso, gente. Muito obrigada pela apresentação e pelo conhecimento aí compartilhado. Vocês arrasaram demais, divas aí, né, dos dados. É conteúdo muito importante, assim, não só, né, para o dia de trabalho, mas justamente o exemplo ali das eleições, quando a gente consome, né, notícias, assim, né, então a gente saber ter esse olhar aí mais de análise. E muito obrigada pela participação. Fica também aqui o convite para vocês acompanharem a nossa Design Week. A gente está na metade dela, e é porque até sexta a gente tem bastante conteúdo aí rico para compartilhar. Então, muito obrigada, Esther, obrigada, Kathleen. Até mais. Obrigada, Mari. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Parabéns, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigada. Meninas, tchau, tchau.